isso. Então, assim, se você quer nichar no mercado do Airbnb, que é interessante, você começa a buscar leilões nessas regiões. O prédio é só disso. Então, não existe uma convenção que vai te impedir, não existe um morador que vai te impedir. Na própria Faria Lima, em São Paulo, a gente tem prédios que são só feitos para isso. Aí é legal, hein? Então, você começa a ir para esses estúdios ou para novas construções, onde a finalidade é a exploração econômica, porque agora eles estão equiparando o Airbnb a hotel, por isso Sim. que vai aumentar a taxação disso. Então, assim, são pequenas coisinhas que você tem que se atentar para ter o resultado que você quer fazer dinheiro, né? Bacana. No final das contas, então, não existe um certo ou errado. Não, existe o que se adequa melhor à sua realidade. E independente da finalidade que a pessoa está procurando ali um imóvel, ou então procurando um leilão, qual que é um valor mínimo que você aconselha que ela tem em mãos ali para que ela, de fato, possa iniciar nesse mercado? Isso vai de acordo com a região que ela vai arrematar. Se eu falar interior do Brasil, vou falar de um valor. Se eu falar Avenida Delfim Moreira, no Leblon, aqui, que é da praia, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo, eu vou estar falando de um outro valor que ela vai arrematar. Então, você consegue ver isso. Entra no site, gente, pra vocês verem os valores que vocês têm. Vamos deixar o site aqui. Vou deixar o site Coloca pra vocês o verem site. lá. E aí, se ela está disponível também de trabalhar com imóveis de forma remota. Se você está mais aberto a arrematar imóvel onde você não mora, você aumenta muito o leque de opções de você ter uma arrematação de valores mais baixos sem concorrência. Dá para fazer isso tranquilamente. Dá para você contratar correspondente, dá para você contratar Uber para ir olhar o imóvel, dá para você fazer. Hoje está tudo digitalizado, você faz escritura, você faz registro, você consegue entrar em contato com pessoas até para despachar, se for necessário, com cartório, com juiz, tudo online. Dá para você fazer tudo online. Você só precisa destravar isso em você. É você que vai impedir se você vai fazer de forma em algum lugar de... Eu tô no Rio arrematando em Ceará, tá tudo bem. Aí você liga, você entra em contato com quem você quer, enfim, tem como solucionar isso. E aí, por ter o leque geográfico, né, uma abrangência geográfica maior para trabalhar, me possibilita chegar a números menores, porque eu tô olhando para um lugar que ninguém tá olhando. Eu não tô olhando só para o Rio de Janeiro, para praia e tal, que com certeza a concorrência vai ser maior. O que é importante falar aqui é que, independente se você vai ter no início e eu sei que no início todo mundo quer arrematar o pertinho de casa. É normal. Você quer ir lá ver, você quer encostar, depois você quer ver a reforma, você quer estar perto, você não quer delegar isso para ninguém. A sua primeira experiência tá tudo bem, tá tudo bem. E aí também não sei onde você mora para te responder isso. Não sei se você mora em Goiás, se você mora em São Paulo, se você mora em Curitiba, mas você tem que começar a estudar o mercado ali dos preços próximos do que você gostaria de ter, e aí vai ter a quarta e sala, como vai ter 4 suítes, então você vai adaptar isso ao seu bolso. Agora, o mais importante a se falar é que, pessoal, não é só o preço do imóvel, do lance que você vai dar. Você tem que entender que você vai ter o ITBI, que é o imposto municipal, então dentro de cada município vai ter uma alíquota diferente, porque é um imposto municipal. Você vai ter taxas de cartório, que também é estadual, então tem os emolumentos e as taxas, que em cada estado varia, tem uma variação ali de preço. Você vai ter o leiloeiro, quando for leilão, efetivamente, né? Quando não for imóvel de patrimônio, que o banco, só venda online, venda direta que não tem, mas nas outras opções, e no leilão mesmo, você tem 5% média, nível Brasil é 5%, e você ainda tem que contar com a taxa de vacância, o tempo de vacância que você vai ficar com aquele imóvel. Então, para ficar muito confortável, coloca um tempo de 1 ano. E o que seria isso, tempo de vacância de 1 ano? Se por um acaso, em 1 ano, você não consegue alugar e não consegue revender, você tem que ter o IPTU daquele ano ali. Se for dentro de condomínio, você tem que ter o condomínio equivalente a 1 ano e o preço de uma possível reforma daquele imóvel. Mas como é que eu vou saber? A gente não consegue entrar, 98% dos casos de imóveis de leilão, você não vai conseguir entrar, estou sendo bem realista aqui, mas você consegue saber a metragem daquele imóvel e falar com um porteiro fofoqueiro. A melhor fonte é essa, assim, te dá uma noção. Se tem alguém morando em um bom sinal, tem luz, tem água, o cara tá habitável aquilo ali, né? Não tá caindo no teto o cara ali dentro, é muito difícil. E aí você faz um cálculo tem como você fazer um cálculo de gasto por metro quadrado? Se eu precisasse pintar o apartamento inteiro, quanto seria uma mão de obra para pintar o apartamento inteiro? Quanto eu gastaria de galão de tinta branca?
básico, tem que estar básico, limpo, funcional, elétrica funcionando, hidráulica funcionando, parede branca, chão uniforme, ponto, é isso. É isso que o imóvel precisa para vender. Para locação, talvez você precise investir um pouco mais, a depender se você quer alugar já com as coisas, né? Ou vazio, enfim. Você vai botar um ar-condicionado que realmente atrai a pessoa, enfim. Então, é colocar no seu cálculo esses cálculos, eu chamo de cálculos variáveis, tem os fixos de variáveis. É sempre contar com os variáveis para você ter uma previsibilidade do que você, mais realista possível do que você realmente vai gastar naquele leilão ali. E não ficar no prejuízo. Por isso que eu falo que para você ficar no prejuízo, tem que errar muito. Sim. Porque se você já faz isso tudo, você já vai... então tá. Então eu tenho 150 mil hoje para botar no imóvel. Vai pro imóvel de 100 e deixa 50 mil de margem para você fazer isso tudo. Porque se você deixar 50 mil de margem para fazer isso tudo que eu tô te falando no imóvel de 100... Cara, é melhor dos mundos. Você não vai ser pego de surpresa. E o máximo que pode acontecer é você gerar antes e sobrar dinheiro. E aumentar o seu ROI ali. Entende? Então, a depender da situação de cada um, que elas se atentem a isso. Perfeito, Chá. E na sua perspectiva, para onde você acha que esse mercado está caminhando aqui no Brasil hoje? Você acha que tem muito ainda a evoluir? Qual que é a sua opinião? O leilão, ele vai ser infinito. Infelizmente, eu falo isso porque só se o país se tornasse 100% adimplente, não vejo isso acontecendo na nossa realidade política hoje, né? O cenário é até o contrário, né? É o contrário, e a gente tá vendo, né, que tá aumentando o número de imóveis indo a leilão para pagamento de dívida, de retomada de banco. Então, assim, o número de imóveis estão aumentando, indo a leilão. E o conhecimento está se difundindo, as pessoas estão se interessando. Talvez essa margem de curioso vai diminuir um pouco e eles vão se qualificando. Então vai ficar mais acirrada a concorrência. Vai, mas eu não consigo nunca ver uma saturação, porque é muito imóvel. Então, assim, é que a minha cabeça eu já tô tantos anos nesse mercado, minha cabeça já tá tão lá na frente, que para mim, assim, não tem problema eu ir para um lugar que é diferente do que todo mundo busca. É o lugar que eu quero estar. O pessoal já tá indo para grandes... Já tá indo, não. Acaba que o pessoal vai para grandes leiloeiros, grandes sites de bancos que passam um conforto, né? Isso aqui é de confiança. Eu já consigo ir para os pequenos leiloeiros que ninguém vê. E o cara tá fazendo leilão que ninguém tá vendo. É o cara de bairro, que não tem grana para botar tráfego pago, que não tem anúncio, que não tem nada. Então, ali, quem olhou, levou. Tipo esse que vocês pegaram lá em São Paulo, vocês disseram. Talvez fosse num leiloeiro pequeno, não sei onde foi. Esse, eu acho que foi. Se foi, né? Enfim. Mas tem outras maneiras de você chegar em imóveis interessantérrimos também, que não estão nos bairros mais nobres, mas que te trazem um retorno muito interessante. E aí isso requer maturidade ali no exercício da prática da arrematação, que você vai ficando cada vez mais confortável de ir para outras regiões. Assim, então, eu vejo um crescimento do mercado. Né? Perfeito. Eu também acredito que ainda tem muito que se desenvolver, porque o mercado... Os sites são muito arcaicos ainda, né? Sim. Aproveitando até o gancho do seu site, a grande maioria dos sites de leiloeiros hoje em dia é muito, assim, muito antigo mesmo. Tem alguns ali que você entra, a experiência do cliente é horrível. Então... Inclusive, a gente tem até um patrocinador do podcast também, que é o Buscaí. É um site para veículos, onde centraliza lá todos os mais de 800 sites de leiloeiro. Ótimo. Você consegue filtrar ali tudo em um único lugar só. É muito mais tranquila a experiência. Não são geralmente, o Buscaí deve ser um expositor também, né? Sim. Geralmente, o pessoal que está fazendo isso, que está expondo, né? E não sendo Porque o leiloeiro, ele é um empresário, gente. Ele é empreendedor. Bichinho sua ali para gerar o dinheiro. E aí, exatamente. E ele é como se fosse o corretor de imóveis de leilão. Ele trabalha à base de comissão, tem que fazer o negócio vender, tem que divulgar o negócio dele, tem que ser responsável por site, etc e tal. Então, assim, ele acaba que não... Ou tá começando, não tem muita grana para botar em TI, em tecnologia. E eu brinco que a minha empresa desse site não é uma empresa de imóvel, é uma empresa de tecnologia. A gente realmente é uma empresa... Se você for gerar o nosso KNAI lá, a maior parte que a gente
botou o número para registro, foi de tecnologia, de não sei o que lá, porque na verdade é uma empresa de tecnologia. A gente está levando tecnologia em cima do mercado imobiliário. Por isso que esses sites expositores como o patrocinador de vocês, é um site que vai trazer uma experiência do usuário, o UX que a gente chama lá, muito mais agradável, mais fácil. Nisso, né? A gente cada vez se esforça mais para tornar mais atrativo e mais fácil de se usar isso. E o leiloeiro tá achando o máximo, porque não é concorrente, pelo contrário, eu tô dando mais visibilidade para ele. Sim. Eu tô trazendo o imóvel dele e falando, gente, olha aqui, ó, esse leiloeiro aqui tá vendendo isso daqui. E na hora que você clica, você cai no site do leilão em si. E por incrível que pareça, hoje é muito comum esses leiloeiros pequenos, né, de interior. Minas Gerais tem muito desses, inclusive a Nath do nosso time lá sempre tá mantendo contato com esse pessoal. É ótimo isso. Minas tem muita cidade.